meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre o ego. Muito se fala sobre o nosso ego ser um inimigo na nossa jornada humana ou na nossa jornada espiritual, sendo ele o centro dos nossos problemas e a causa dos nossos sofrimentos. Mas o que é de fato esse ego do qual todos falam? Será que ele não é um termo mal compreendido? E ele é de fato o nosso maior inimigo? Ou como pregam algumas filosofias, de que nós devemos, entre aspas, eliminar ou matar o nosso ego para que a gente possa alcançar uma realização plena e espiritual, ou a tão famosa iluminação espiritual. Então, será que ele é de fato a causa de todo esse mal? Então, caso você queira saber um pouco mais sobre o que de fato é o ego, vem comigo nesse vídeo. Então, primeiramente, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito ainda e compartilha com seus amigos que se interessam por esses assuntos relacionados à magia, ocultismo e esoterismo. Então vamos ao nosso vídeo. Ao contrário do que muitos pensam, o ego é um termo que ele se popularizou para se referir a pessoas que tomam atitudes baseadas apenas nos seus interesses particulares ou pessoais, ou seja, pessoas autocentradas, que se consideram donas da verdade. Mas, na verdade, existem outros termos mais apropriados para se referir a essas pessoas ou situações, e que muitas vezes, popularmente, as pessoas reduzem apenas ao termo ego. Então, vou falar um pouco mais sobre esses outros termos que seriam mais apropriados para essas situações e também para a gente entender a diferença entre eles, que seria o egocentrismo e o egoísmo. O egocentrismo, ele é um padrão de comportamentos em que o indivíduo ele se coloca como o centro das suas ações e interesses, e não leva em consideração a perspectiva e interesses de outros indivíduos, invalidando sentimentos, opiniões ou a necessidade dos outros. Possuindo grande resistência a críticas, um senso de superioridade ou até mesmo de heroísmo exacerbado, a necessidade constante de deslocar a atenção para si mesmo o tempo todo, seja em qualquer situação, se vanglorizando ou se vitimizando. Logo, o egocentrismo ele é um modo de operar e se comportar com frequência. Já o egoísmo, ele diz respeito a uma ação motivada apenas por interesses pessoais ou particulares. Logo, todos nós tomamos alguma ação egoísta em algum momento, mas não necessariamente nós somos indivíduos egocêntricos. Então, o que de fato significa esse termo ego? O termo ego vem do latim e significa eu, no sentido de possuir ou construir uma identidade própria. Então, a nossa identidade ela não se resume apenas ao nosso nome, ao nosso RG, CPF, mas também à forma como nós interpretamos o mundo externo, a realidade. E essa percepção ela é influenciada diretamente pelos nossos pensamentos, emoções, sentimentos, sentidos físicos, crenças, contexto histórico, cultural, político, geográfico, religioso e etc. Então, o nosso ego, no sentido mais apropriado do termo, é a identidade que nós construímos baseado nesses fatores, para que a gente possa se relacionar com o mundo, com os outros e até com nós mesmos. Então, ele é necessário para entender quem somos e como funcionamos. Ele é fundamental para moldar a nossa consciência humana. E para que a gente possa se desenvolver ou até mesmo se manter vivo, o nosso ego utiliza dessas informações para avaliar situações e circunstâncias e tomar decisões, identificando assim situações de risco ou perigo, elaborar ideias, definir princípios, objetivos, prioridades. É ele também que nos permite realizar cálculos matemáticos, escrever poemas, canções, se apaixonar, construir uma casa, pois ele nos permite analisar situações. Tudo isso, é claro, baseado no nosso repertório pessoal, das nossas experiências e conhecimentos. E ele é também um elemento que nos faz ter o desejo de ser percebido ou se esconder, de ser corajoso demais ou medroso demais, de entrar em êxtase ou desencanto, de estar feliz ou triste, de se sentir bem-sucedido ou fracassado. É ele que produz os nossos desejos humanos, pois são os nossos desejos que nos mantêm em movimento. Inclusive, quando nós buscamos nos tornar uma versão melhor de nós mesmos, ou até mesmo uma pessoa mais espiritualizada, isso também é fruto do nosso ego. E como forma de se autopreservar, ele está em constante busca por segurança. E é nessa necessidade dele que, de uma forma desequilibrada,
que nós chegamos ao egocentrismo ou ao egoísmo, como uma forma constante de validar a nossa identidade, o nosso eu. Porém, o ego não é bom e nem ruim. Ele é necessário para nos mantermos vivos. E como ele nos permite analisar e filtrar situações para que a gente possa atuar em sociedade, ele também nos auxilia a construir personas, que é um termo que vem do latim que significa máscaras, onde nós criamos um personagem para atuar em cada situação dentro da sociedade, seja no trabalho, com a família, com os amigos, com os filhos, com o marido, com a esposa, já que não podemos tratar o nosso chefe da mesma forma como nós tratamos os nossos filhos. Então, essas máscaras, elas têm uma função social para nos portarmos de forma adequada em determinadas situações, dentro ali de um convento social. Assim como, da mesma forma, nós não vamos à praia de terno e gravata, ou não utilizamos gírias ou palavreados de baixo calão para se referir ou tratar um juiz. E cabe ao nosso ego realizar essas funções, de administrar essas personas, para que a gente possa existir tanto quanto indivíduo quanto seres sociais. E como eu citei, o nosso ego ou o nosso eu, ele é desenvolvido e influenciado por diversos fatores, sejam eles fisiológicos, psicológicos, sociais, religiosos, culturais ou até mesmo geográficos. O problema é quando nos prendemos ou nos apegamos demais a esses fatores, ou até mesmo às nossas máscaras sociais, e perdemos a nossa individualidade, esquecendo de quem realmente somos, perdendo até mesmo a nossa autenticidade. Agora, falando um pouco mais do ego, do ponto de vista da psicologia analítica, para Jung, o ego, ele é o centro da nossa consciência. Ele é responsável pela percepção dos nossos pensamentos, sentimentos, memórias, de interações com o mundo e da forma como nós nos percebemos. E ele atua como intermediário entre o inconsciente e o consciente, para que ele possa processar, baseado nessas informações do nosso repertório pessoal e também das nossas capacidades, a forma como nós interpretamos e lidamos com a realidade. E para alcançar o self, que é um termo que significa a si mesmo, em um sentido mais essencial, o ego ele é uma ponte necessária para se alcançar isso. O self, para o Jung, é a totalidade do nosso ser, quando nos expressamos na nossa integridade, ou a integração e harmonia entre o nosso inconsciente e consciente, que extrai a expressão máxima do nosso verdadeiro eu, que é o que ele chama também de busca pela individuação, que alguns conhecem também como o processo de integração entre luz e sombra, mas de qualquer forma, ele é o nosso eu na sua versão mais pura, independente das influências externas. E eu fiz um vídeo falando sobre luz e sombra desse ponto de vista junguiano também e de um ponto de vista esotérico e espiritual, e caso você queira assistir, eu vou deixar um card aqui em cima. Então, logo, o ego, ele é um elemento importante e necessário para a gente alcançar o nosso self, ou alcançar essa individuação, ou esse processo de integração. Então, quando a gente entende isso, nós podemos deduzir que essa ideia de, entre aspas, eliminar, matar ou exterminar o nosso próprio ego é, na verdade, uma grande armadilha. O objetivo mais coerente e sensato, na verdade, é amadurecê-lo e ter domínio sobre o nosso ego, para torná-lo um aliado à nossa jornada de autoconhecimento, e não um empecilho. Então, quando algumas filosofias utilizam esses termos dramáticos, visando, entre aspas, abandonar o ego, seria mais no sentido de colocar em análise quem nós somos, ou quem nós achamos que nós somos, como nós percebemos e interagimos com a realidade, o quanto todos esses fatores externos nos influenciam na construção da nossa identidade, deixando um pouco de lado a imagem social que nós construímos de nós mesmos e que muitas vezes a gente acaba se perdendo nesses personagens, para entender de fato a nossa verdadeira natureza e identidade. Então, esqueça essa ideia de abandonar, matar ou exterminar o seu próprio ego, pois ao tentar eliminar uma parte de você, você deixa de lado uma parte fundamental para entender a sua verdadeira natureza e acaba se tornando escravo daquilo que você busca exterminar. E você conhecia o verdadeiro significado desse termo, o ego, ou você também tinha uma visão mais popular, associando ao egocentrismo ou ao egoísmo? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve nesse canal, deixa seu like e muito obrigado pela sua audiência.